família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença e já pedir um favor para você, ativa a notificação, segue o nosso canal e compartilha essa entrevista que tenho certeza que alguém precisa. Em janeiro de 2024 a gente falou como criar metas e eu quero saber se você está atingindo as suas metas ou se você está no processo de atingir suas metas ou se você desistiu das suas metas. Eu trouxe aqui Fábio Neves para falar ou como mudar pequenos hábitos e te ajudar na busca de uma melhor versão. Fábio, muito obrigado pela presença. Tamo junto, Renato. Sempre uma honra e um prazerzaço estar aqui com você. Então, você aí do outro lado já estabeleceu sua meta, mas se você tá nela, desistiu, vamos descobrir antes. Mas antes de falar desse assunto, quero agradecer a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o aplicativo da Swim Track, a fábrica criativa de aulas de natação, a plataforma Educar e o livro Piscinas Litro a Litro, nossos parceiros que apoiam esse projeto. Mas aí, Fábio, qual a importância de estabelecer metas e buscar aí sua melhor versão a cada dia? Sabe, Renato, muito legal a gente estar aqui falando sobre isso hoje, porque e hoje especificamente, porque assim, a gente falou sobre isso em janeiro. Né? E em janeiro é normal as pessoas estabelecerem metas. É muito comum que todo mundo esteja naquele afã, naquela ânsia de vou entrar na academia, eu vou ganhar mais, vou mudar de emprego, e a pessoa faz N planos lá no final do ano e início do ano. Isso é muito comum. No banco, eu trabalho no Banco do Brasil, e no banco as metas elas são semestrais. Então, assim, é muito interessante essa forma de como o banco trata isso. Porque poderia ser uma meta anual, mas o que você estabelece em janeiro é muito diferente do que você está buscando. Ou há uma distância muito grande com dezembro. Então, ele faz isso por semestre. Então, há uma meta semestral, há uma avaliação semestral, mas há também uma avaliação mensal para que mês a mês você possa ir ponderando. E agora, a gente está na metade do mês. Então, como a gente falou sobre isso em janeiro, acho que faz sentido a gente falar sobre isso no meio do ano de novo, porque existe uma pesquisa que diz que metade das pessoas que estabelecem suas metas de início de ano, elas desistem das suas metas, metade das pessoas desistem das suas metas antes do carnaval. Então, se essa pesquisa estiver certa, mais da metade, metade das pessoas desistiram no carnaval. Talvez mais da metade tenham desistido hoje. Então, assim, retomar as metas que estabelecemos é muito importante. Retomar e repensar sobre aquilo que a gente estabelece é fundamental. E aí a sua pergunta, assim, por que é importante ter meta? É importante, por que o banco tem meta? Por que uma empresa estabelece uma meta? Porque ela quer mostrar para onde ela vai. É um norte que direciona para onde você está indo. Então, estabelecer meta é fundamental para que você saiba para onde você vai, para onde você está indo. Lá em janeiro, a gente comentou sobre a importância de você estabelecer metas factíveis, por exemplo. De você estabelecer metas que fazem sentido para você. Diferente, por exemplo, de desejo. Então, uma coisa é eu desejo ser milionário. Tá, mas efetivamente, o que você consegue fazer? Você consegue ganhar mais? Consegue uma renda extra? Efetivamente, você consegue colocar isso em prática? Então, diferenciar a sua meta dos seus desejos, primeiro, é fundamental. Segundo, que ter uma meta vai te ajudar a direcionar aquilo que você faz, a tua ação e até as tuas prioridades também. A gente tem o famoso filme ali do Alice do País das Maravilhas, né? Isso Se você não sabe o caminho que você toma, qualquer caminho serve. Exatamente. E a importância aí de ter a meta. Se 50% desistiram aí no carnaval, imagina aí na festa junina. Será que passou a festa junina e você ainda tem sua meta? Mas também não é, às vezes, vergonhoso ou triste você não estabelecer agora no meio do ano. Não precisa ser o começo do ano para você estabelecer meta. Você tem mais 6 meses, 5 meses pela frente aí. Então, estabeleça a nova meta. Como você quer chegar para o próximo ano? Ainda dá tempo, né? Então, por isso, esse programa é importante desse meio do caminho. Então, a gente está indo na estrada, mas no meio do caminho. Tô na estrada que eu queria, mudei de estrada, porque eu mudei, para onde eu vou? Então, é a forma aí de a gente te dar um chacoalhão para você ver se você está no caminho certo. Mas aí, nesse processo de meta, Fábio, também tem a importância aí do autoconhecimento. O que ele influencia nesse processo da criação de meta? Porque é importante eu ter esse olhar para dentro. Legal. Sabe que tem uma frase que é atribuída ao Bill Gates, que ele fala que a gente costuma superestimar a nossa capacidade de fazer em um ano
e subestimar a nossa capacidade de fazer em 10 anos. Então, por exemplo, em um ano, quando você estabelece uma meta para 12 meses, você coloca um monte de coisa, aí vou fazer isso, vou aprender a tocar violão, vou pra academia, vou começar uma nova dieta, vou fazer e acontecer, e você coloca tipo Chaves, aí eu vou, e faço, e vou, enfim. E na prática você acaba não fazendo tudo que você imaginou que pudesse fazer. E não é por mal. A pessoa que estabelece muitas metas para um ano, ela tá bem intencionada, ela acha que pode. Mas na prática, ela acaba não conseguindo e isso acaba gerando frustração. Ao passo em que poucas pessoas fazem e estabelecem metas para 5 ou 10 anos. Então, quando a gente for estabelecer uma meta, é importante que a gente saiba, pensando em autoconhecimento, da nossa capacidade de entrega no curto, no médio e no longo prazo. Então, o que você consegue fazer em um ano é muito diferente do que você conseguiria fazer em 10 anos. Então, pensar na vida em blocos também vai ajudar a gente nas nossas decisões e ações diárias. E aí, indo para o cerne da pergunta, por que é importante você se conhecer? Porque, assim, se você quer ir para algum lugar, é fundamental que você saiba de onde você veio e é fundamental que você saiba onde você está, para então você decidir para onde você quer ir. Então, saber de onde você veio, quais são as suas fortalezas, suas fraquezas, enfim, aquilo que te ajuda como história, aquilo que eventualmente você tem que esquecer, é fundamental você se conhecer, conhecer o teu passado. É importante que você eventualmente se perdoe. Fala assim, olha, eu errei muito no passado. Se perdoar é fundamental. Então, essa jornada em busca daquilo que a gente quer, ela começa pelo autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. E então, você visualiza aquilo que você quer. E aí busca estratégias e planos para poder buscar aquilo que você quer. Eu vou contar uma passagem pessoal, Fábio, porque eu sou uma pessoa que cria muito metas. Eu sempre estabeleço. E todo mundo que vem trabalhar comigo ou se relacionar comigo, é a pergunta que eu mais faço. Onde você vai estar daqui 5 anos? O que você vai fazer daqui 10 anos? E uma vez, na época até da pandemia, eu namorei com uma médica, infectologista, e logo no começo do relacionamento perguntei pra ela, falei, mas aí, o que você quer daqui 10 anos da sua vida? Ela, quero estar onde eu tô hoje. Aí eu achei um absurdo, como assim onde você tá hoje? Você não quer ser diretora do hospital, você não quer não sei o quê, fazer mestrado, fazer isso, não, hoje eu trabalho num ambiente super agradável, tenho pessoas que eu me dou super bem, tenho tempo pro esporte, tenho tempo pra mim, tô bem, eu quero continuar assim. Legal. E é uma coisa que começou também a ter uma mudança na minha mente, que é também a gente agradecer o que a gente conquista. Uhum. Porque a gente sempre tá buscando, e eu sou assim, eu não valorizava as minhas conquistas, e não parava até pra comemorar as minhas conquistas. Uhum. E hoje eu paro. Eu lembro que um tempo atrás eu passei ali na Avenida Paulista, passei em frente à Competition. Falei, nossa, um dia eu quero entrar aí, eu quero palestrar nessa academia. Eu fecho uma parceria com a Competition, fico 2 anos dando curso a cada 2 meses lá. E aí depois de anos eu passo de novo em frente à Competition, eu falo, nossa, agora eu quero ir pra não sei aonde. E aí minha esposa atual, ela fala, mas você comemorou a Competition? Você já tá pensando em outra coisa? Eu nunca vi você comemorar o tempo de Competition. Eu falei, é verdade, eu nunca comemorei. Eu já tô buscando. E também tem esse momento que você tem que valorizar o que você conquistou. E então também isso faz parte desse processo de autoconhecimento, né? Isso. Desse olhar para dentro. E aí tem um outro ponto que é importante, que é o planejamento. Como a gente consegue estabelecer um planejamento eficaz, porque senão a gente não atinge essas metas? Legal, é isso mesmo. Porque aí partindo desse processo, a gente parte desse autoconhecimento, né, de saber da onde eu vim, aonde eu estou, para onde eu quero ir. O para onde eu quero ir é a meta, mas aí você diz, tem uma meta, quero chegar lá. Onde é o lá? Você decide, depende, para cada um é um lá diferente. E aí, quando você pensa no lá, há uma lacuna entre onde você está para o lá, para onde você quer ir, para onde você quer chegar. E aí, quando você pensa nisso, é fundamental você estabelecer um plano, um planejamento que vai servir, ou que deveria te servir, como uma espécie de um mapa, para você ir em busca daquilo que você está buscando. Então, existe... No campo empresarial, eu trago muito de lições empresariais para o dia a dia, para as pessoas, dentro do programa de mentoria, no hashtag 1% todo dia, que existem planejamentos estratégicos que
tem uma correlação forte com a sua meta, para onde você quer ir. Tem um planejamento tático, que é da onde você ali começa a colocar efetivamente as nuances do dia a dia, o que você precisa mudar efetivamente no dia a dia. E tem o planejamento operacional. Tá, e o que eu preciso fazer? Eu vou para academia de quê? De ônibus? De carro? Você parte para um planejamento operacional. Então, essa abrangência do planejamento, ela não precisa ser categorizada dessa maneira sempre, mas é fundamental que você tenha um planejamento que ele parta do estratégico para o operacional, passando pelo tático, de tal maneira que isso caiba no seu dia a dia. Vou dar um exemplo. Eu coloco no meu planejamento que eu quero fazer uma maratona. E eu coloco no meu planejamento que eu quero fazer um triatlon. Efetivamente, eu identifiquei cedo até, de que eu não que não encaixava as duas coisas. Então eu precisava decidir. Então o planejamento estratégico era, vou fazer uma maratona melhor, e vou fazer um triatlon. Só que são coisas que, embora tudo esporte, são esportes distintos, porque ali no triatlon envolve, né, a bike, envolve a natação também, e isso não cabia com o meu planejamento, com a minha meta de fazer uma maratona melhor. Então eu repenso e revisito as minhas metas, revisito o meu planejamento e falo assim, olha, no curto prazo, num ano, eu vou focar na maratona, em fazer uma maratona melhor. No médio prazo, eu retomo a ideia do tático e operacional para, enfim, fazer o triatlo. Eu vou precisar comprar uma bicicleta, eu vou precisar voltar para a natação, enfim. Então, assim, é fundamental que você tenha o para onde você quer ir, planejamento estratégico, mas que você parta descendo para o tático, o que eu preciso fazer para chegar lá, até ir para o operacional. No dia a dia, como é que isso encaixa no meu dia a dia, como é que eu consigo efetivamente colocar isso em prática. Porque senão, viram boas ideias. Senão as metas, elas correm o risco de sucumbir a boas intenções. E o ditado diz que o inferno está cheio de boas intenções. E aí você falou dessa dificuldade de a gente colocar em prática, né, de ter esse tático. Uma das grandes dificuldades é quando a gente começa a lidar com os hábitos. Porque é muito difícil a gente mudar os hábitos. Esse ano eu vou comer melhor, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer mais academia, esse ano eu vou fazer mais exercício físico. E a mudança de hábito é muito difícil. E eu queria que você desse aí dicas, auxílios aí para as pessoas, como então fazer para poder auxiliar nessa mudança de hábito, quanto tempo demora para mudar um hábito que não é simples. Então, com essa pessoa que está aí do outro lado, que a gente sabe que às vezes vai sucumbir, como você disse, mas como a gente lidar com os hábitos? De novo, trazendo do campo empresarial para o pessoal, para tentar trazer ferramentas que possam auxiliar e ajudar, existe uma ferramenta no campo de gestão chamada matriz SWOT. A matriz SWOT, ela nada mais é do que você estabelecer no interno as suas forças e fraquezas e você estabelecer no externo as suas ameaças e oportunidades. Então, dando um exemplo, né, de como você coloca isso em prática. Faz uma autoanálise e pensa, ou de repente pergunta para as pessoas que estão ao teu redor o que você tem de mais positivo, o que é forte em você. Então você pode dizer assim, eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma pessoa que quando eu me desafio eu faço, eu gosto de desafio, gosto de competir, eu sou competitivo, isso é uma coisa boa, enfim. Pode ser boa ou não, né? Dependendo da pessoa e dependendo da situação. Mas pensando no positivo, é positivo, essa é uma força que eu tenho hoje. Eu sou disciplinado, enfim, gosto de colocar em prática aquilo que eu idealizo, isso pra mim é força. Fraqueza, falta de tempo, talvez. No oposto, né? Assim, eu sou displicente, sou procrastinador, eu tenho dificuldade de repente eu desisto fácil, ou me falta resiliência. Na primeira dificuldade eu vou sucumbir. Então, assim, pensar nas suas forças e fraquezas é importante para te ajudar a buscar estabelecer essa meta ou esse novo hábito que você quer estabelecer. E aí você desce para o externo e pensa em ameaça e oportunidade. Então, ameaça. Eu falo assim, quero fazer uma academia, mas a academia é longe. Quero fazer academia, mas estou fazendo hora extra no trabalho. Tô sem tempo. Mas eu acabei de casar, eu acabei de ter filho. Então, assim, são coisas externas que eventualmente podem te atrapalhar. E aí você pensa em oportunidade.
o contrário, fala assim, ó, mas a academia é longe, mas tem uma pista de corrida próximo da minha casa, tem um parque legal perto da minha casa, dá pra eu caminhar, dá pra eu correr, enfim, dá pra eu buscar ali no meu ambiente, pessoas próximas de você que eventualmente fazem atividade física, pensando nesse exemplo da atividade física, que podem eventualmente te ajudar. Então, assim, pensar em forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, talvez seja um caminho, não é o único caminho, mas é um caminho possível para você começar a destrinchar o plano estratégico, do tático, para ir para o operacional. E aí você perguntou de quanto tempo leva. Existe uma máxima que ela tem um fundamento, que diz que para a pessoa adquirir um hábito, ela leva 21 dias. E aí, isso remete a um estudo da década de 70, e muitos livros de autoajuda, principalmente, remetem a isso, academias, e muita gente fala sobre a importância de você repetir um hábito por 21 dias, repetir uma atitude por 21 dias, para que isso se torne um hábito. No entanto, existem novos estudos que dizem que isso tem um fundamento para coisas simples. Por exemplo, lavar a mão, escovar os dentes, guardar um sapato no lugar. Então, assim, quando você pensa numa coisa simples, é normal que você consiga efetivar isso e tornar isso um hábito, repetindo isso por 21 dias. Mas, quando você pensa numa coisa complexa, numa coisa que envolve outras nuances, por exemplo, ir para academia, fazer atividade física, ou mesmo quero estudar por 1 hora todo dia, você faz isso 21 dias e aí no 22º aquilo não se torna um hábito. Por quê? Porque, de acordo com esse estudo, aquilo efetivamente não faz parte de você ainda. Então, os 21 dias, eles servem para pequenos hábitos. Coisas mais robustas levam mais tempo. E esse estudo traz que leva de 6 a 7 meses você repetindo aquela atitude, você repetindo aquele ato, para que então aquilo se torne um hábito para você. Então, quando você vê uma pessoa que está fazendo academia de forma natural, que está chovendo e vai correr, e aquilo é um hábito para ela, provavelmente ela faz amar e ela não reclama, porque aquilo faz parte dela, aquilo se tornou um hábito para ela. De acordo com esse estudo, ela fez isso por repetidas vezes, mais de 6 ou 7 meses. Então, quando uma pessoa começa, Renato, e quer transformar um ato num hábito, ela precisa repetir por 6 a 7 meses. Ou seja, não é fácil. Por isso que muita gente desiste antes de 3 meses. Porque ela fala assim, tá difícil ainda, mas vai continuar difícil. Ela precisa insistir. Então, por isso que não é fácil você estabelecer sua meta e você cumprir essa meta. Então, é dia após dia, um tijolo após outro. Mas uma coisa que influencia também, além do hábito, é a parte financeira. Porque se a gente pegar, o Brasil é o país mais ansioso aí da América Latina, e ele está em 5º na posição mundial. Então, a gente tem pessoas ansiosas. O IBGE estima que 47% da população aí tem ansiedade. Então, como a gente conseguir lidar com a parte financeira? Porque muita gente deixa até de dormir por estar preocupado em como você vai chegar na sua meta, chegar no seu desejo, se você tem dificuldade financeira. Sabe que muito legal você tocar nesse assunto, porque assim, dentro do programa de mentoria, hashtag 1% todo dia, a gente fala sobre evolução para você buscar a sua melhor versão. Então, o intuito do programa é que você se fortaleça física e mentalmente. E dentro desse fortalecimento físico, a gente traz a atividade física, traz a reeducação alimentar, mas dentro do fortalecimento psicológico, do fortalecimento mental, a gente traz desde o autoconhecimento, técnicas e dicas para o autoconhecimento, estabelecimento de metas, organização, rotina, etc., até a questão da saúde financeira. A importância de você cuidar da sua saúde financeira, porque está comprovado que a sua saúde financeira, ela interfere diretamente na sua saúde física. Então, por exemplo, hoje existem 83% de pessoas que sofrem de insônia por conta de dívidas. 83% das pessoas sofrem de insônia, ou se não insônia, mas relatam alguma dificuldade para dormir por conta de dívidas. E o detalhe, de cada 8 pessoas, de cada 10 brasileiros, 8 relatam ter problemas com dívida. Então você pensa que se de cada 10 brasileiros,
78% das pessoas relatam que tem problemas com dívidas, você pensa que praticamente 8 de cada 10 tem alguma dificuldade para dormir por conta da dívida. Então, assim, é fundamental que a gente saiba se organizar financeiramente, que a gente tenha ali controle dos nossos gastos, que a gente possa buscar efetivamente. A educação financeira é algo assim tão importante, mas não se ensina isso na escola, via de regra. Na escola pública não se ensina. Ninguém te ensina o português, a matemática, mas você está fazendo a raiz quadrada, você está fazendo equação do segundo grau, mas efetivamente a lidar com o dinheiro, uma coisa tão importante, as pessoas, via de regra, acabam não sabendo e tendo dificuldade. Por isso você vê que 80% da população está endividada, 80% da população relata dificuldade para dormir por conta de dívidas. Vou até aqui me corrigir que eu trouxe os números errados. Eu trouxe o número do sedentarismo, né? Que o Brasil é o país mais sedentário da América Latina e o quarto no ranking mundial. Na ansiedade, o Brasil, segundo a OMS, é o país que é mais ansioso. Então, de cada 4 brasileiros, 1 se diz ansioso. Isso com diagnóstico. Imagina quantas pessoas não têm o diagnóstico, porque é uma doença que a gente lida no dia a dia, a gente às vezes acha até normal, né? Então tem pessoas que nem procuram aí o especialista. Mas eu queria terminar, Fábio, com essa frase que está aí na sua camisa, né? Não desista, alguém se inspira em você. E como a sua mudança consegue inspirar outras pessoas ao seu redor. Muito legal, porque assim, essa ideia, esse princípio de que quando você tá fazendo, você tá ensinando pelo exemplo, você tá inspirando pessoas, ainda que você não saiba que você tá inspirando pessoas, você tá inspirando pessoas, seja pela sua forma de lidar com o problema, seja pela forma de lidar com o dinheiro, a gente falou aqui de gestão financeira, seja pela forma de você conseguir colocar a atividade física ou coisas que são importantes, fundamentais para você no seu dia a dia. Então, assim, essa ideia de não desista, ela é fundamental, porque assim, via de regra, a gente falou aqui, mais cedo ou mais tarde você vai ter dificuldade, mais cedo ou mais tarde você vai tropeçar, alguma coisa vai acontecer de errado, e aí é normal que as pessoas desistam. Então, a bandeira aqui é que a gente saia do normal e que a gente consiga buscar resiliência e disciplina suficiente para que, ainda que seja um pouquinho todo dia, 1% todo dia, que a gente não desista daquilo que nos faz bem, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente quer, daquilo que é a nossa melhor versão. E aí eu deixo um convite para quem está do outro lado. Se você quer saber como estabelecer meta, quer se inspirar, quer uma história inspiradora, a gente fez uma entrevista com o Fábio, foi publicação que a gente fez anterior, então vou deixar o card aqui no final dessa entrevista para você ir lá e conhecer a história do Fábio, como ele foi colocando metas e crescendo aí na vida, tanto na parte financeira, na parte profissional e principalmente aí na parte do esporte. Fábio, eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, até o seu projeto, para você explicar um pouquinho aí pro pessoal aí do outro lado, como ele consegue ser hashtag 1% todo dia. Legal, de forma bem resumida, a gente cria um movimento de pessoas que lutam contra o sedentarismo no país. Então a página é hashtag 1% todo dia, por extenso, H-A-S-H. Enfim, você escreve hashtag 1%, não é numeral, é escrito 1% todo dia. Ali existe um movimento de pessoas que estão engajadas na luta contra o sedentarismo no país, na luta por esse fortalecimento físico e mental. Dado a quantidade de pessoas que procuraram a gente para isso, a gente entendeu que precisava intensificar. E a gente criou um programa de mentoria para poder acompanhar pessoas mais de perto. Então, se você tiver interesse de conhecer o projeto, vai lá, visita a página, hashtag 1% todo dia. Se tiver interesse, tiver necessidade de estar com alguém buscando estabelecer essas metas e alguém que te ajude, pegue na mão para poder colocar essas metas em prática, procura a gente, manda um direct que a gente entra em contato com você. Então, Fábio, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado aos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, obrigado a você que está aí do outro lado, que acompanha a gente, que compartilha, que incentiva o nosso canal, deixa seu comentário aqui embaixo, mas principalmente aí, siga o canal para poder fortalecer o YouTube e levar para mais pessoas. A gente precisa aumentar esse projeto, chegando em quem precisa. Então, Fábio, muito obrigado. Thaís, que está aí nos bastidores, muito obrigado. E você aí de casa, muito obrigado mesmo pela sua presença. Tamo junto.